Olá, seja bem-vindo ao Sport Play Club, edição especial Copa Campineira. Que bom receber você aqui no nosso estúdio, no nosso programa. Avisa todo mundo aí, porque mais uma vez estamos em campo com a nossa seleção. Hoje vamos falar sobre as finais da Copa Campineira, Copa Metropolitana, realizada pela Liga Campineira, especialmente sobre as nossas meninas, as meninas do Indaiatuba e também do Atlético Unidos, ambas equipes protagonizando uma grande final no próximo sábado, a partir das 6h30, enfim, as meninas vão estar em quadra. E para falar sobre essa partida, eu recebo aqui o dirigente, comandante, aquele que entende tudo de futsal, representando o Indaiatuba Futsal, professor Edson. Professor Edson, vem para cá, vem para o nosso bate-papo, que bom recebê-lo aqui. O senhor que entende tudo de futsal e aqui a gente aprecia receber pessoas inteligentes como o senhor. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aí, ouvintes do Sport Play. Primeiro, um agradecimento, né? Uma satisfação muito grande falar de futsal feminino. Falar de futsal feminino de Indaiatuba também é um orgulho muito grande, né? Eu me considero um professor. Quem dera eu tivesse toda essa bagagem que o senhor está transferindo de responsabilidade para mim. Só sou um militante, né? Além de ser um incentivador do futsal feminino, eu sou um militante da modalidade. Já estou aí uns 22 anos incentivando, ajudando e contribuindo para que a modalidade cresça. E é muito prazeroso falar com uma equipe, né? As equipes hoje de transmissão, elas estão colaborando muito para o nosso crescimento. Então, uma satisfação muito grande falar com você, Leandro. Obrigado, professor Edson. Seja bem-vindo mais uma vez. E a ideia é trazer para o nosso internauta, para você que está nos acompanhando hoje, um pouquinho sobre essa expectativa da grande final do Campeonato Metropolitano Feminino Livre da Liga Campineira e também, por que não, conhecermos a história do Indaiatuba Futsal, que tem o Dubai Sports ali como um grande parceiro também. Professor, como é que está o coração? Porque a equipe de Indaiatuba, ela traz um retrospecto, estou lendo aqui, extremamente vitoriosos. Foram 12 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Muito positiva aqui a participação do Indaiatuba, 39 gols marcados, 35 sofridos, ou seja, uma equipe que tem uma certa estabilidade. Como é que foi chegar até essa final? Como é que foi a trajetória? Antes de falar da trajetória nossa, eu queria aproveitar o momento, se você me permite, Leandro, Claro, e a todos do Sport Play, fazer um agradecimento à Prefeitura de Indaiatuba, na pessoa do nosso prefeito e nosso secretário de esporte, Marquinhos, e toda a sua equipe que não tem medido esforço para que a gente construa aí uma equipe novamente de rendimento. Já que o senhor tocou nesse assunto, antes do senhor falar sobre essa questão, já vamos falar logo de parceria. Parcerias como essa da prefeitura, onde você tem secretário, prefeito, todo mundo se entregando ali, ajudando, é um transporte, é um campo, uma quadra, faz a diferença? Totalmente, Leandro, totalmente. Faz toda a diferença. Eu tenho aí a Marina, né, que estava numa das equipes que está disputando a liga, e ela estava com recurso próprio e chegou no meio do campeonato, teve um problema com o patrocinador, e ela acabou ficando com muita dificuldade para tocar o time, né? O que eu posso dizer para você? Para nós hoje, nós dirigentes e militantes da modalidade, nós precisamos do poder público para que ajude a difundir e expandir a modalidade em todas as cidades da nossa região. Por isso que aqui, meus agradecimentos à prefeitura, e eu não posso dizer para você que sem a independência do poder público pode-se sobreviver. Claro que depois que você chegar a um patamar, como alguns projetos vencedores, um time de camisa, Corinthians, São Paulo, esses times já têm investidores próprios, né? No nosso caso, não. Então, nós dependemos do poder público, mas nós precisamos de políticas públicas que façam o feminino, de fato, ser uma modalidade reconhecida, né? Principalmente o futsal feminino, né, professor? Isso, sem os seus ônus. As pessoas têm medo de investir no feminino, não entendo por quê. Eu estou há 22 anos, tenho a satisfação de investir no feminino, é a minha modalidade de fato, trabalho com o feminino, de fato não é fácil, né? O feminino requer uma gestão muito consolidada, muito séria para tratar com as mulheres, mas para mim foi um grande desafio e estou nisso há 22 anos e não me arrependo em nenhum dia, né? Aí você me perguntou, né, como que é o projeto?
Indaiatuba ficou, nos últimos anos, sem representatividade nos jogos regionais por 2 ou 3 anos, não me recordo bem a data. E um acordo que nós fizemos aqui com o prefeito, por isso que aqui ficam os meus agradecimentos, nós pegamos de novo o futsal feminino da nossa cidade para tomar conta, coordenar e treinar. Mas uma das coisas que eu achei brilhante foi a proposta, Leandro, da gente fazer uma equipe de transição, para novamente a cidade poder ter atletas praticando futsal feminino. Então, nós fizemos questão que essa equipe que está na Liga Campineira, ela fosse 100% de Indaiatuba, que não é a verdade. Hoje, ela não consegue ser 100%. É a Sub-23 que está na Metropolitana de Campinas, ela não é 100%. Mas ela é 85% das atletas, elas são de Indaiatuba. Então, já é um número considerável, né? Já estamos atingindo. Porque, claro que no processo de rendimento, Leandro, vamos separar o rendimento, tá? Depois nós temos a segunda equipe, que é a Dubai Esportes, né? Dubai Futsal Indaiatuba, patrocinada pelo Marcelo, Arquitetura Dubai, que aí sim ele traz 6 atletas e a loja, incentivando e ajudando aí com uma ajuda de custo, né? E a prefeitura entra com toda a estrutura. E o Sub-23 vem formando essas meninas para que a gente possa abastecer o principal no ano seguinte, já com modelo de jogo, competitividade e preparando elas para treinamento. Então, essa é a função dessa equipe que está disputando a Liga Campineira, que foi um dos projetos, foi um dos projetos exigidos pela secretaria, do nosso secretário, e muito bem quisto por mim, porque se você tem um principal de rendimento, repito, numa cidade de 250 mil habitantes, é quase que impossível você montar um time de alto rendimento para competir Federação Paulista, jogos nacionais, jogos estaduais e jogos nacionais em grandes ligas. Então, é bem difícil você formar uma equipe só caseira, né? Quem está no alto rendimento sabe disso. Mas a obrigação que nós temos é criar equipes de transição, e todos que criaram foram felizes. E eu fico feliz de ter essa equipe na Liga Campineira disputando e preparando as garotas para terem oportunidade na equipe adulta principal. Você me provocando, eu vou me segurar aqui, viu, professor? Porque daqui a pouco eu quero retornar nesse assunto de equipe de transição e como é que é importante, né, essa sequência. Eu vou traduzir em escadinha, né? Você vai evoluindo de acordo com o potencial das atletas e colocando elas em destaque de acordo com o potencial. Já volto nesse assunto, mas antes quero fazer aqui uma menção novamente à participação efetiva agora na Copa Metropolitana Liga Campineira. A equipe chegou na final, não foi fácil chegar na final, acompanhei essa trajetória à distância, assistindo aqui alguma coisa. A gente tem acompanhado a equipe do Atlético Unidos, a equipe Poderosas, enfim, equipes que se dedicam de maneira efetiva para o futsal. Mas, especificamente, como é que foi a trajetória do Indaiatuba Futsal? Leandro, eu preciso explicar essa estrutura também. O que acontece? A gente iniciou com as meninas praticamente começando um trabalho de competição. Eu precisei pegar o meu quarteto principal, que é todo, aí eu tenho Thaís Oliveira, Daiane, a Mari, né, que são atletas que são remanescentes, e a Carol, que são remanescentes do trabalho do ano passado, que compõem o meu time principal. Essas meninas eu tive que inserir junto com essas meninas do Sub-23. Por isso que quando eu começo o jogo, eu começo o jogo com o Sub-23 e vou fazendo essas transferências para o Sub-23. A ideia é que no segundo semestre, o Sub-23 ele assume totalmente a administração do jogo, porque eu preciso fazer a preparação da transição. Então, esses é um dos aspectos do jogo. A Liga Campineira começou para nós buscamos os resultados, tanto que eu queria agradecer ao Marcel, porque quando ele me cede 5 jogos em casa e 5 jogos fora, isso facilita o meu trabalho, facilita o nosso trabalho de transição. Então, fica aqui os meus agradecimentos à Liga Campineira. Nós se tornamos mandantes de 5 jogos em casa, e isso para nós foi de suma importância para que a gente consiga atingir o objetivo de ter uma equipe de transição. Não foi fácil, começamos vencendo, depois a gente perdeu algumas partidas. Foi prazeroso porque a gente não conseguiu perder uma diferença de muitos gols, né? Então não desanimou as meninas, as vitórias, as derrotas, elas não foram avassaladoras, né? Nós perdemos aí por máximo de diferença de 1 gol, 2 gols. Isso manteve as meninas motivadas, trabalhando, e elas chegaram com um grande potencial aqui no final. Claro que sem desmerecer a equipe do Atlético Unido, que fez uma campanha brilhante, né? Foram 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Quer dizer, uma equipe
que tem atletas consumadas de verdade, e para nós é um grande desafio isso. Vocês fazem essa final no sábado e, pelo que você comenta, né, as atletas estão extremamente animadas, porque esse fator do equilíbrio parece que fez a diferença. Você sente esse clima também em quadra? Uma é a sua perspectiva, né? E outra é essa animação dessas atletas que, na verdade, com todo o desempenho que elas têm, elas se surpreenderam. E surpreenderam também o público, porque a equipe do Atlético, como você disse, ela chega também com muita força. As atletas, como é que está o clima entre elas, professor? Olha, a gente tem que tirar um pouco dessa euforia como treinador. Elas estão muito felizes, né? Tem que tirar, de fato, a verdade, porque o Atlético, é aquilo que eu te falei, as meninas que estão no Atlético, eu já acompanho há muitos anos. Eu sei do potencial e da qualidade da equipe. Então, você como gestor e treinador, você tem que falar para as meninas, põe o pé no chão. Uma vitória... Salto alto nessa hora de jeito nenhum. Sim, não. Uma final com 2 jogos e o Atlético faz a melhor campanha, e uma campanha brilhante, o segundo jogo ele só precisa vencer de uma diferença de 1 gol para levar o título, e eu preciso lutar pelo empate. Só que, assim, vitória por 1 gol e empate não são realidades no futsal. O futsal ele é muito dinâmico, né? De repente você está ganhando de 1-0, você toma uma virada, né? Daqui a pouco você está 3-4, né? O professor está ali conversando com a gente, professor Edson Soares, está ajustando ali a câmera dele, tá tudo ok. Aqui, gente, é tudo feito assim, com muito carinho, com muita atenção. Professor, o senhor falava sobre esse placar que é muito dinâmico, né? No futsal. Você está ali empatado, daqui a pouco está 2-0, e aí já empatou de novo, enfim. Essa dinâmica no futsal, ela é diferenciada. Ela pode, por exemplo, numa decisão como em 2 partidas, né, fez 4-3, ser algo apenas um elemento a mais para a grande final e não algo decisivo, considerando pelo placar do primeiro jogo? Olha, eu acho que é um falso conforto, né? Um falso conforto? É um falso conforto, porque você entrou numa... Você venceu a primeira partida, mas você acha que, né? Então você não pode entrar nessa zona de conforto, porque o adversário é de muita qualidade, e 1 gol de diferença dá o título para o adversário, né? E, assim, se você pegar os retrospectos do campeonato, você vai ver que teve empate. Nós empatamos, nós perdemos uma para elas, para o Atlético Unidos, e depois a gente empatou o segundo jogo. Mas o empate em competições de alto nível, eles são muito poucos. A probabilidade de a gente empatar é muito pouco. Então a gente tem que entrar ligado, tem que respeitar o adversário. Se quiser ser campeão, tem que realmente entrar focado do começo ao final do jogo. Talvez aí esteja o segredo para a grande vitória no próximo sábado. Vamos falar um pouquinho agora sobre, de maneira até bem pontual, sobre destaques das atletas. Você tem um projeto, esse projeto visa, né, uma transição, levar elas para um novo patamar, mas muitas atletas hoje não vivem 100% do futsal, né, professor? Sim, eu tenho, por exemplo, no meu elenco, eu vou falar do meu elenco principal e vou falar da equipe de transição. No meu elenco principal, eu tenho um quarteto, são 5 atletas que trabalham, que só treinam 3 vezes por dia, e daí eu tenho o investimento da Dubai, que é do Marcelo Silva, que ele conseguiu alojar, depois de 16 anos, né, alojar novamente uma equipe em Indaiatuba. Então, eu estou trabalhando aqui, de fato, com 6 atletas de alto rendimento. Essas meninas não estão na Liga Campineira. Essas são meninas, elas vão para disputar outras ligas. As meninas do Sub-23, elas se dedicam, sim, 2 treinos por semana para disputar a Liga Campineira, que é o projeto da transição. Então, para você ver que nível que nós estamos aqui. Quer dizer, eu sou um militante da modalidade há mais de 20 anos e sempre fui um formador. Então, a gente tem que criar alguns caminhos para continuar formando atleta do futsal feminino. E aí, em Campinas, eu quero abrir um precedente para elogiar alguns trabalhos, né? O Maguila, por exemplo, é um cara excepcional, né? É um cara que investe na base, é um cara que a maioria desse time que está, o Atlético Unido hoje, tem o dedo do Maguila, que a maioria é formada por ele. E a gente que é militante, a gente quer formar sempre, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Talvez aí que esteja a grande graça, né?
você ter uma equipe, ou talvez até o sucesso das equipes, né? Que você tem um projeto, traz aquilo como exemplo, um troféu, né, para as classes que vão vindo na transição. E aí eu penso que a turma de baixo, professor Edson, olha e fala assim, poxa, se eles fizerem, a gente vai conseguir também. Se eles chegarem até a final, a gente vai chegar também à final. Eu acho que cria um clima de meninas vitoriosas, né? Sim, e a gente tem que tirar o chapéu para toda a comissão técnica do Atlético Unidos, né? Porque você vê, o apoio, não existe um apoio, o apoio não é incondicional, é através de patrocínio, e o cara que gosta do futsal feminino, aquele que gosta de fato, ele carrega na costa. Eu tenho carregado nas costas 20 anos, não estou falando só de mim, né? Aí eu coloco pessoas como Maguila, o pessoal de Itupeva, o pessoal de Valinhos, né? O pessoal aqui de Itu, o pessoal que carrega nas costas, Roberto de Sorocaba. Então, são pessoas que formam projetos femininos e que carregam nas costas, de fato. O cara que põe no carro 3, 4, 5 atletas, o cara que paga a inscrição, o cara que paga o combustível, o cara que ajuda um atleta para poder ele continuar tendo um time de rendimento feminino. Isso não é uma tarefa muito fácil, né? De jeito nenhum. Aliás, é uma nobreza incrível, porque a responsabilidade está dentro do carro, enfim. Professor, eu vou fazer como o senhor normalmente faz lá em quadra, né? Pedir aqui uma pausa, um tempo, 30 segundos para uma mensagem super importante e a gente volta na sequência. Ok. Como prometido, mensagem rapidíssima da NET aqui para você que é da região de Campinas, Cosmópolis, Arthur Nogueira, você que está em Conchal, Engenheiro Coelho, região de Campinas aqui, é só ficar de olho, ligado na melhor internet, contrate hoje mesmo o melhor plano, combo, uma turma incrível que te atende e entrega um produto de altíssima qualidade. Quero lembrar também, olha aí, em agosto vem aí o maior campeonato da região, o regional, mais de 10 mil reais em prêmios, 20 equipes, quase 500 atletas participando aí dessa competição e você vai ter tudo aqui na tela do Sport Play, sempre domingo pela manhã, uma partida para movimentar a sua tela, criar aquela torcida, movimentar toda a nossa região. A partir de agosto é só ficar ligado aqui nas nossas redes sociais. Hoje recebendo aqui o técnico, mentor, professor Edson Soares, do Indaiatuba Futsal, parceria com o Dubai Sports. Professor, falamos aqui sobre essa equipe, a equipe de transição, a Sub-23, que está hoje na final da Copa Metropolitana, Liga Campineira, mas quero saber um pouquinho da história. Falamos um pouquinho no início, vamos fazer um reset aqui, relembrar como é que começou a história do futsal. Eu sei que tem muito da sua participação, do seu DNA. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como eu comentei com você no início, nós estávamos em off ainda, Indaiatuba sempre foi um grande celeiro do futsal feminino. Eu não vou dizer para você que essa história foi eu que comecei. Aí eu comecei lá na época, era voluntário de um projeto aqui de futsal, um projeto social chamado Educando para a Vida. E em 98, 99, se eu não estiver enganado, entrou o feminino nos jogos regionais. A partir daí, a secretaria começou a tomar conta do futsal feminino. Então, um professor, eu fui oferecer para ele um voluntariado para trabalhar com ele, que é o Carlos Joel. Naquela época, a gente de voluntário ali começamos a treinar e montar as categorias, sub-10, sub-3, sub-15, sub-17, todas essas atletas, elas competiam na Federação Paulista, em São Paulo. Então, nós pegávamos aqui o ônibus, colocava 3, 4 categorias lá na quadra da federação e a gente competia de domingo lá. O que acontece? Isso criou um celeiro de atletas, né? Isso foi... Você sabe que algumas coisas são políticas e, infelizmente, algumas coisas elas vão adiante e outras ficam pelo caminho. E, de fato, o futsal feminino ficou pelo caminho. Essa formação ficou pelo caminho. Então, hoje eu estou com a última geração. Hoje, algumas atletas são da última geração de formação, que ficou para trás aí, mais ou menos. Eu posso dizer que já está para trás essa formação
há mais ou menos uns 10 anos, que deixou Uau. de se formar. Né? Então, tem uma lacuna de 10 anos na formação. Né? Aí você vai dizer, mas o que você estava fazendo? Aí eu fui trabalhar... Podemos dizer que essa lacuna são 10 anos de prejuízo, né? Sem sombra de dúvida, você não formou um atleta. Nesse período, eu fui para a Americana. Né? Fui trabalhar lá com a Rafaela Nicoletti, por isso que eu conheço algumas atletas que estão no Atlético Unidos aí, né? No caso, a Aninha, que é maravilhosa, uma pessoa super educada, trabalhou comigo no campo e no futsal. A Lariane, que eu pegava em Campinas, levava ela para treinar comigo lá em Americana. Então, eu tenho um certo respeito por todas do Atlético Unido, não só por isso que eu te falei. Algumas das atletas, a maioria passou ali pelo Maguila, que é ali do Bonfim, né? Então, a gente tem um certo respeito profissional pelas pessoas que investem na modalidade. Então, assim, você me pergunta, Indaiatuba sempre foi um celeiro, deixou de ser. Aí eu fui seguir a carreira, a Rafaela foi lá para Santa Catarina, a gente montou o projeto da Leoas da Serra juntos, depois ela ficou lá, eu vim embora, e daqui eu fui acabar me envolvendo aí na parte de gestão da cidade de Elias Fausto, e, de fato, surgiu a oportunidade de retomar esse trabalho com o futsal feminino em Indaiatuba. Como abracei de bom grado, o ano da pandemia a gente retornando, mas aí em 2019, a equipe com muita luta, treinando 2 vezes por semana, nós ficamos aí vice-campeão da Liga lá de Rio Claro, da Linaf, e fizemos uma final lá em Marília, contra o Tem Cascavel, que hoje é um dos principais times do país, né? Naquela ocasião aí ficamos vice. Sim. E a partir daí o prefeito incentivou, nos ajudou e hoje nós estamos dando sequência nesse projeto. Claro que é que nem eu te falei, né? Aceitamos porque tem que ter alguma coisa séria por trás. E a equipe de transição ela é necessária para você incentivar as atletas, as garotas da cidade para fazer a prática. Nem todas vão se tornar uma atleta fomentada, com salário, com ajuda de custo, com uma faculdade. De fato, isso não é realidade para todas as praticantes. Mas abre um precedente para as pessoas praticarem esporte, abre um precedente para a modalidade existir, abre um precedente para você alimentar sonhos, e esse é um dos nossos conceitos aqui de administrativo e de treinamento. Então, hoje nós estamos felizes com isso, né? Esse seu projeto do Indaiatuba Futsal é um projeto, um case de sucesso, teve essa lacuna, né, um prejuízo enorme, 10 anos, mas, enfim, na sua opinião, qual o segredo para dar certo para uma cidade ter um futsal feminino de qualidade? A gente vê que é uma modalidade que as pessoas falam assim, está crescendo. Não, eu acho que ela já é grande com potencial de se transformar em destaque. Não tem nenhuma guerra entre qual é melhor, qual é pior, porque, na minha opinião, as meninas sempre jogaram melhor. Mas, enfim, a gente observa isso transmitindo as partidas. Mas o que falta para o futsal feminino nas cidades? Formação de base, gestão pública, política pública, incentivo privado, na sua opinião, que entende tudo disso? Olha, Leandro, é uma pergunta bem delicada, cara. Como militante, eu posso te responder em várias hipóteses, né? Uma delas nós estamos vivendo um momento muito legal. Descentralizou a mídia, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, nós dependíamos de um canal aberto, né? Então, o feminino nunca ia ter esse espaço. Então, por isso que a importância de hoje você estar fazendo um programa como esse, né, dando oportunidade para aqueles que gostam do que faz falar. Então, a mídia era muito centralizada. Depois tem outras questões. No estado de São Paulo, como na maioria dos estados brasileiros, a menina começa muito tarde, Leandro. Existe uma confusão na formação do profissional, né? Por exemplo, nós pais, nós liberamos a menina para ficar com outro homem, com outra figura masculina, a partir do momento que ela tem um entendimento da vida. Isso vai acontecer com 10, 12, 13 anos, que aí o pai permite que a menina saia para ficar na companhia de uma outra figura masculina. Então, assim, a gente prezou-se muito pouco, valorizou-se muito pouco o profissional masculino em relação a isso. Não estou dizendo que tem que ser um masculino ou que tem que ser um professor feminino. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a menina começa tarde o processo de desenvolvimento esportivo, seja ela, principalmente em esporte coletivo. Então, quando a menina chega com 13 anos, em relação ao masculino, ela já perdeu 5 anos de formação. O menininho começa com 6 anos. E a menina vai começar com 13. Foram 8 anos de prejuízo de desenvolvimento motor, psíquico, competições. Você vê, a gente tem poucas competições femininas de base, né? Por isso que eu quero falar aqui do Nando Grana, da escolinha do Nando Grana,
que eu tenho aí um sub-15 junto com esse processo, junto com essa equipe, e ele está desenvolvendo lá campeonatos para sub-13, para sub-15, para sub-17, porque a gente precisa fomentar os campeonatos na categoria de base. Mas tem outras lacunas que nós temos que preencher, que temos que vencer. Uma dessas é a ética profissional do profissional de treinamento, a menina começar lá igual os meninos com 6, 7 anos, o pai acompanhar, né, o professor ser ético, ser responsável em relação a isso, para quebrar esse paradigma. Porque senão a menina vai estar sempre prejudicada na formação. É um assunto muito delicado, depois a gente vai entrar aí com um monte de gente falando algumas coisas, mas esse é um dos primeiros percalços que a gente enfrenta, a formação tardia da menina para jogar bola. Então, quando ela chega descoordenada, ela chega ali sem conhecimento da modalidade, então até ela manipular o objeto é mais complicado para ela. Então, isso abre muita desistência, a menina acaba desistindo, de repente é um talento, mas ela acaba desistindo da prática pela dificuldade que ela tem de ingressar no esporte, que é de fato um esporte complexo. Mas esse é um dos percalços. Esse é só um dos percalços. Depois a gente tem a questão de gênero, tem a questão de patrocínio, tem a questão de investimento, tem todas essas questões que a gente precisa se alinhar. Muito bem. Professor, a gente sabe que é um assunto delicado, mas importante. Para a gente poder terminar, porque eu tenho que liberá-lo aqui, o senhor tem treino, tem essa final, né, que está aí tomando tempo. Eu queria, para terminar, professor, a gente abordar o seguinte tema aqui. O que move o Edson Soares estar à frente de um projeto de futsal? O que move o professor estar no futsal feminino, principalmente? Olha, Leandro, é o desafio. Eu em 98, eu me identifiquei com a modalidade pelos desafios que tinha que ser enfrentado. Depois de 20 anos, você percebe que os desafios eles estão menores. Eles estão bem menores. Só que você levou uma carreira, uma vida inteira investindo nisso. Hoje eu estou feliz. Por exemplo, eu tenho um garoto que está comigo, eu chamo ele de garoto, ele tem 21 anos, tem curso da federação, se formou em educação física e ele é auxiliar. Ele, de fato, é o Júlio. O Júlio me acompanha nessa categoria, e eu tenho o imenso prazer de estar formando o Júlio, porque eu sei que daqui a pouco eu vou ter que entregar os pontos, passar para frente, porque a gente, para ser um técnico de futsal feminino, você tem que abrir mão de muita coisa. Uma delas é você investir na modalidade. E o investimento não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, você trabalha 7 dias por semana. Você põe seu carro à disposição, você põe sua família à disposição, você põe o seu investimento à disposição, porque você dificilmente encontra parceiros para as pessoas acreditarem na sua modalidade. Sim. Como eu disse, Leandro, hoje as coisas estão mais fáceis, graças a vocês, com esse projeto de exposição da mídia, que encurtou muito o nosso trabalho em relação à exposição. Quando eu estava no aberto, a gente tinha muita dificuldade de chegar e falar da nossa modalidade. Hoje a gente vê o futebol crescendo, a gente vê o futsal crescendo, não só no gênero, não só no feminino, mas também no masculino, graças a essa abertura da mídia. Então, assim, o que eu posso dizer, de fato, que me move, ainda é o desafio. Eu estou sempre recomeçando. Um projeto ideal, hoje, para você ter uma ideia, Leandro, um projeto ideal que eu sonharia em ter, era no investimento de pelo menos 60 mil por mês. Uau. O feminino ideal hoje era 60 mil por mês. Hoje o STEM Cascavel, ele investe uma média de 67 mil por mês. E nesse patamar, acho que a gente consegue conseguir. Agora, não é a nossa realidade, não é a realidade do povo. Professor, o senhor falava aqui no momento sobre o valor da monta financeira. Eu queria que o senhor repetisse, porque isso é muito importante, porque as pessoas falam assim, o Edson está lá porque ele está ganhando muito dinheiro e vai ficar rico com esse negócio. Já que o senhor tocou nesse assunto, vamos fazer aqui uma pausa aqui para poder tratar dele, que eu acho que é muito importante. Nós estamos longe de ganhar dinheiro com futsal, principalmente com futsal feminino. Mas quanto que hoje gira ali a sua necessidade? Não quero nem saber do seu orçamento. Necessidade que o senhor falava, como exemplo ali, Cascavel e outras equipes. Olha, Leandro, hoje uma equipe de rendimento, eu estou falando de rendimento, isso sem colocar a taxa de transporte hoje, uma equipe de rendimento nacional, se ela não gastar, em média, uns 65 a 70 mil por mês,
ela não tem uma equipe de alto rendimento no país. De fato, ela não tem, né? Mas não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade. Lembra que eu te falei? A gente vai... Aquele que gosta de futsal feminino, paga o transporte, paga a taxa de arbitragem, paga a inscrição, dá o dinheiro do combustível para um atleta que vem mais de longe, ajuda com uma cesta básica, um atleta. É a nossa realidade. Encurtou muito. Mas depois de 22 anos, a gente vive os mesmos problemas que eu vivia 20 anos atrás. Só que hoje a gente tem uma exposição melhor. É gratificante como era em 98? Mas o meu grande desejo é que eu tivesse aí patrocínios hoje para montar uma equipe nacional. Com a bagagem com a experiência que tenho hoje, depois de 20 anos de carreira, de fato, eu queria estar disputando um campeonato nacional. Mas não é a nossa realidade. Nós não vamos encontrar um patrocinador hoje que chegue e fale, olha, eu vou te dar 50 mil por mês. Isso dá 550 por ano, 11 meses de trabalho, né? Uma modalidade. É bem raro, né? Que isso aconteça. Mas a gente luta e tem esperança para que aconteça. Como a Dubai entrou aí e me alojou 6 atletas, né? Hoje ele está gastando aí uma média, ele vai gastar comigo aí uma média de 130 mil por ano. Então já é um grande investimento. Sim, uma monta já significativa. Vale ressaltar, professor, aqui o nosso foco é a Copa Metropolitana da Liga Campineira, mas o seu trabalho pelo Dubai Esportes, né, nessa parceria incrível, levou a equipe até a semifinal da Copa Metropolitana da Liga Paulista de Futsal no Campeonato Feminino. Vocês jogaram contra a equipe, acho que foi Guerreiras de Pinda, e aí acabaram sendo eliminados. Mas para chegar na semifinal, teve que suar a camisa, né? Foi aquilo que eu te falei. O que acontece? Você vê, nós estreamos contra Tabuão. Tabuão é hoje o maior investimento no futsal feminino, considerado, acabou de ser campeão da América, né? Acabou de ser campeão da América, é uma referência nacional, atletas de altíssimo nível, mas é um grande investimento. Precisa ter um grande investimento. E nós ficamos ali na casa dos 6-4, por exemplo. Depois eu fiz uma final, esse ano o retrospecto da equipe principal foi, eu disputei a Copa Record, fiquei em quarto, porque peguei um time que veio do Paraná, da Telêmico Borba na semifinal, perdemos de 4-2. Daí eu só estava com esse quarteto que está na Liga Campineira. Sim. No Cruzeirão, eu peguei Tabuão na final, né, que o Manchester patrocinou as duas equipes, nós chegamos na final, eu perdi o jogo de 6-3 para Tabuão. Mas são tudo coisas preparatórias. Depois eu disputei a Liga Paulista, que fiquei em terceiro lugar, e a Federação Paulista, que fiquei em quarto lugar. Mas são grandes investimentos, são muito investimento. A Federação Paulista hoje, você não disputa com menos de 30 mil reais. Uau. Um campeonato primeiro semestre. É caro para a nossa realidade. Né? A Liga Paulista você não disputa por menos de 18. Então, não é por ninguém disputa, ou seja, você percebe que como militante, Leandro, a gente tem um caminho extenso, por isso que não é todo mundo que entra. Campinas tinha que ter uma representação, Americana tinha que ter uma representação, né? Jundiaí uma representação, e hoje no estado de São Paulo tem 5 equipes na Federação Paulista, entendeu? Que para nós é um prejuízo muito grande. A gente não forma os atletas no âmbito nacional. Então, se a gente for estender a nossa conversa, Leandro, a gente vai longe como militante para entender a questão da militância. O assunto não vai faltar, professor, mas o que eu vejo, assim, com muita alegria, é que pessoas como o senhor, como você, com todo carinho esse você, fazem a diferença no esporte, e eu acho que canais como o nosso, do Sport Play, que busca, né, evidenciar esse talento, é amador. A gente fala assim, é o esporte amador. Amador é o nome, porque ali tem atletas que não conseguiram alçar ao profissional, mas jogam de igual forma. A gente assiste grandes confrontos, grandes partidas, e trabalhos como o senhor miram, né, essas atletas a um patamar, ou podem levá-las a um patamar totalmente diferente. Por isso, quero lhe parabenizar e agradecer pela participação incrível aqui no nosso podcast Sport Play Club, que tem essa motivação, e que essa seja a primeira de muitas participações, tanto do Indaiatuba Futsal, do Dubai, quem sabe Dubai Esportes com a gente também, e eu quero lhe desejar todo o sucesso do mundo no próximo sábado.
Leandro, eu só tenho a agradecer em nome da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. Aqui preciso citar o meu prefeito, que não tem medida de esporte, nosso prefeito Nilson Gaspar, secretário de esporte Marquinhos e toda a sua equipe, que tem feito para nós algo incrível aqui, que é retomar o futsal feminino de rendimento da nossa cidade. Nós temos um longo caminho para percorrer ainda, tenho bastante ano na estrada. Claro que a gente, no processo de transição, a gente tem que preparar as pessoas para seguir a nossa jornada. Ficamos felizes com esse interesse da mídia, dessa nova mídia, em diminuir essa distância, né, do fomento da nossa modalidade. Então, quero parabenizar aqui a você, Leandro, ao Sport Play, pelo carinho e a dedicação com a nossa modalidade, e que você permaneça nos apoiando aí sempre. Aliás, professor, faz o seguinte, convoca a turma aí para assistir a grande final no próximo sábado, aqui no Sport Play. Convoca aí, grande final da Copa Metropolitana Feminina, categoria livre, Atlético Unidos e Indaiatuba Futsal. Muito bem, aproveitando a oportunidade que o Leandro está me dando aqui aos ouvintes do Sport Play. Olha só, não vai ser só um jogo, né? Futsal feminino nunca é só um jogo, então eu gostaria que você viesse aí, o Roger Ferreira, e presenciassem 2 projetos maravilhosos. O Atlético Unidos aí, que eu tenho um grande respeito, e atletas da Dubai, atletas da Indaiatuba Futsal. Por quê? O título é importantíssimo, mas a sua presença é o nosso maior troféu. Espero você lá. Espero que você venha prestigiar esse belo confronto dessa final da Liga Campineira com 2 grandes projetos do futsal feminino aqui da nossa região. Tá aí o recado do professor Edson Soares. Mais uma vez, gratidão, obrigado pelo tempo, pelo conhecimento, por nos deixar conhecer essa história muito bonita do futsal feminino que você está construindo aí em Indaiatuba. Forte abraço, professor, muito obrigado. Obrigado a você, um abraço. Gente, obrigado pelo carinho. A qualquer momento, outro podcast, porque nós estamos no clima da final, das finais da Copa Metropolitana. Sábado tem os meninos e também tem as meninas. O Sub-20 está jogando e nós vamos acompanhar a final entre Mogi Guaçu e Arthur Nogueira. E na sequência, Atlético Unidos e Indaiatuba Futsal aqui na tela do Sport Play. É um link só, é só ficar ligado. Valeu, gente, obrigado pelo carinho. A gente se encontra por aqui, porque aqui o esporte é emoção. Vem pra Ultra Velocidade Net aqui. Watch Brasil, Paramount. Assista filmes e séries exclusivas. Seu conteúdo favorito está aqui. Assista tudo quantas vezes quiser. Nick Jr., vídeos exclusivos que cativam e divertem as crianças. Telefonia fixa digital, internet fibra ótica, combos e vantagens. Net Aqui Telecom, 19 3877 2700, Avenida Fernando Arens, 676 Centro, Arthur Nogueira, São Paulo. Vem pra Ultra Velocidade.